Olá, aqui com vocês, professora Ludmila, professora de Geografia. Nosso encontro novamente, espero que estejam todos bem. Esta vez nós estamos nos encontrando para falar de um novo tema, tecnologia e trabalho, encontro do EJA. Então, vamos especificar a tecnologia e trabalho deste mês. Tecnologia e trabalho. O termo tecnologia, professora, significa o quê? Tecnologia vem do grego, tecno. Na verdade, tecne, com E, né? E o que significa? Significa técnica, arte, ofício. E o que significa técnica? Técnica é o modo, a maneira de fazer alguma coisa. Juntamente com a palavra logos, de tecnologia, também grega, que se refere a conjunto de saberes. Então, é o modo de fazer alguma coisa que você sabe. Como assim, professora? Por exemplo, a técnica. Vamos supor que você vai fazer a derrubada de uma árvore. Você pode fazer ela com um trator, você pode fazer ela com uma machadinha, com uma serra elétrica. São as técnicas, são os modos. E o saber é como você sabe, ou seja, é o saber para pôr em prática aquela técnica. Então, isso é a tecnologia. Muita gente acha que tecnologia é sinônimo, é a mesma coisa de informação. Que a gente também tem a tecnologia da informação. Mas tecnologia sozinha não é só a tecnologia da informação. A tecnologia da informação é uma das formas de tecnologia. Mas tecnologia é qualquer forma que você saiba fazer alguma coisa. Certo? Não somente da informação, toda e qualquer ela. Sendo assim, professora, quer dizer que algumas coisas antigas, então, também vão ser consideradas tecnologias? Sim, vão sim. Por exemplo, né? A lâmpada, ela é antiga, mas ela é considerada tecnologia, porque ela foi um modo de fazer alguma coisa. Assim como a roda. E lembrando que essas tecnologias antigas, na época delas, eram consideradas modernas. Por quê? Porque naquele momento aquilo não existia, certo? Então, a roda, a lâmpada, né? Na época dos carros, os carros, na época das geladeiras, né? Tudo isso teve um momento que não existia e que foi feito a partir de um conjunto de pensamentos e de técnicas, de modos de fazer. Então, não só coisas modernas hoje, mas coisas que foram inventadas antigamente. Né? O fogo foi uma tecnologia na época dele. Né? Foi uma tecnologia, foi um modo de pensar ali e de se inventar alguma coisa que até então não existia produzida pelo homem, só sozinha, né? E as tecnologias modernas? As tecnologias modernas que a gente fala hoje são as atuais no momento. As que a gente tem agora. Por exemplo, né? Satélite artificial. Ai, professora, mas quando eu nasci já tinha satélite artificial. Aí varia um pouquinho da sua idade, né? Então, quando a gente fala em moderno, a gente está falando de um pouco mais recente, né? Coisa aí de 50 anos para cá, mais ou menos, né? Então, nós vamos estar falando das tecnologias que não são tão antigas. Nós vamos estar falando aí desses satélites artificiais, nós vamos estar falando de cirurgias que envolvem, por exemplo, estente de coração ou de põe cérebro. Nós vamos estar falando de braço mecânico, de perna mecânica, de alguns avanços que são um pouco mais modernos, né? São um pouco mais da atualidade. Certinho? Continuando, a gente falou que o tema, né, vai ser tecnologia e trabalho. Falamos da tecnologia. E o trabalho? Vamos falar do trabalho agora. Lembrando que nas últimas aulas a gente já vem falando desse trabalho. Aqui a gente tem uma imagem, né, representativa de trabalho. Então, a gente tem aqui, observando, alguns, né, operários com vestimentas próprias de trabalho, certo? E aqui eu tenho um conceito de Karl Marx. Karl Marx, ele pôs que o trabalho é definido como atividade sobre a qual o ser humano emprega sua força para produzir os meios para o seu sustento.
a gente já vem aí trabalhando, né, esse conceito de trabalho, no qual a gente pôs, né, que trabalho seria basicamente o quê? O modo, né, como a pessoa, ela coloca a sua força, que pode ser uma força física ou mental, para produzir algo, que pode ser algo também físico ou mental. Então, quer dizer que a todo momento, quando você faz uma modificação na natureza, no espaço geográfico, ou faz um movimento a produzir algo, usando a sua força física ou mental, você está executando um trabalho. Vamos explicar melhor? O trabalho físico e mental. Físico, utilização de força física. Então, você vai estar ali carregando alguma coisa, fazendo um esforço físico, né? Por exemplo, um carregamento de alguma coisa, um boia fria que está ali no esforço físico, né? Vamos falar um trabalho braçal, certo? Pessoa que faz ali o carregamento de um caminhão. Então, tudo isso é um esforço físico. Nós temos esforços físicos de trabalhos antigos e de trabalhos atuais. Inclusive, há alguns antigos que consistem, né, continuam até hoje. E trabalhos mentais, aqueles que você usa mais a mente, mas que não deixa de ser um trabalho, porque você está ali fazendo um esforço para produzir algo. Que também temos na Idade Antiga e na Idade Atual. Por exemplo, né, os filósofos antigos aí, né, da Grécia, da Roma. E na atualidade? Na atualidade nós temos aí, por exemplo, os coachings, né? Tão atuais hoje, os psicólogos, que são trabalhos mentais, mas eles estão aí desempenhando a sua função, apesar de não estar utilizando o seu esforço físico enquanto forma física de colocar esforço do seu corpo, somente da sua mente. Certinho? Continuando. O trabalho, como a gente estava falando anteriormente, né? Além dele ser físico ou mental, ele também pode ser antigo ou moderno. Dei, inclusive, exemplos aqui, né, no físico ou mental. O trabalho antigo, né, os trabalhos mais antigos que a gente conhece, vão ser os trabalhos de pesca dos índios, né, por exemplo, o trabalho de fiação das tecelagens antigas, né, fiação manual, o trabalho antigo também, né, de fazer o quê? De fazer ali as compotas em barro, que os índios faziam sem tecnologia, depois com tecnologia mais antiga. E o trabalho também moderno, né, contrariando ali o antigo, mas não dissipando dele, lembrando que a gente ainda tem o trabalho antigo até hoje, né? E o trabalho moderno a gente fala esses mais recentes, que seria, por exemplo, né, os modernos da atualidade. Lembrando que a gente, lá atrás, né, falou que os antigos, na época deles, eles foram modernos, certo? Mas aqui, quando a gente fala em trabalho moderno, a gente está falando dos trabalhos mais atuais, que não existiam antigamente. Como, por exemplo, trabalhos que usam essas tecnologias atualizadas, da atualidade, da modernidade, né? Então, são os trabalhos que vão usar tecnologias que não existiam, como, por exemplo, a internet, o Wi-Fi, as redes de telecomunicação, de fibra ótica, como, por exemplo, empregos, né, da área de sistema de informação, de engenharia da computação, técnico, por exemplo, de telecomunicações, de fibra ótica, que são empregos que não existiam porque esses equipamentos ainda não existiam. Ok? Continuando, vamos fazer agora, então, a nossa correlação de tecnologia e trabalho. Agora que nós já vimos o que é o trabalho e o que é a tecnologia e as formas, né, deles aí. Tecnologia e trabalho, a gente vai começar com as colonizações. Por quê, professora? E antes das colonizações? E as nossas tribos indígenas brasileiras? E nos outros países, né? As tribos africanas, as cidades que começaram antes, né, das colonizações, as cidades que nunca foram colonizadas. Essas cidades também tinham tecnologia? Claro, né? Vieram aí as tecnologias da roda, por exemplo, né? A gente teve também os astecas, os maias e os incas, que foram povos indígenas muito avançados, que tinham, sim, uma tecnologia diferenciada para a época, tá?
Mas nós vamos falar aqui, né, a cabo do Brasil, a tecnologia indígena era uma tecnologia mais incipiente. Então, essa tecnologia, ela veio realmente, vamos falar assim, ser mais moderna, ser mais transitoriamente diferenciada a partir das colonizações. Por quê? Porque o colonizador, ele já chegou em um barco grande, que até então os indígenas nunca tinham visto. E ele já chegou com a vestimenta diferenciada, né? Todo coberto de roupa, que o índio também não conhecia. Então, a partir daí, né, vieram tecidos, por exemplo, sapatos, instrumentos musicais, que eram diferentes, né? Muito diferentes dos indígenas, que eram bem incipientes perto dos trazidos na colonização. Então, a tecnologia começou a aumentar a sua variedade aí no Brasil a partir dessas colonizações, certo? Ela tinha aí nas tribos indígenas, várias tribos indígenas brasileiras, tinha, mas ela aumentou muito a partir da colonização. E aí veio também a formação das cidades. A formação das cidades se deu também a partir das colonizações, onde ali teve uma agregação das pessoas, né? As pessoas se agregaram para morar, porque até então cada tribo, né, tinha ali suas ocas em torno do seu povo, mas eram poucas pessoas. E aí na formação das cidades, as pessoas começaram a morar em conjunto e ali começaram a trocar habilidades, a trocar ideias, a trocar técnicas, ou seja, a trocar formas de fazer trabalhos, certo? E aí agora mesmo nós vamos entrar aqui, que o que era até então artesanato, como as pessoas elas estavam morando próximas, passou-se, né, a ser manufatura. E então veio a primeira Revolução Industrial, que se iniciou no século XVIII na Inglaterra, na Europa. E passado alguns anos veio o Brasil. E chegando no Brasil, ela trouxe as máquinas para as indústrias, né? Que é o mesmo que, na verdade, ela fez na Europa, só que aqui ela veio um pouco depois. Essas máquinas nas indústrias, essas primeiras máquinas, ainda necessitavam de auxílio, de mão de obra humana. Então, com isso, precisava de gente para auxiliar essas primeiras máquinas. E essas máquinas foram colocadas inicialmente nas cidades. Então, as cidades tinham emprego. E no campo, as pessoas que moravam até então no campo, né, elas estavam tendo um problema porque começou-se também uma revolução verde, né, uma tecnologia que, além das indústrias, tinha uma certa tecnologia no campo. Um insumo agrícola, uma técnica nova, né, uma certa revolução também no campo, que estava produzindo mais. E o grande produtor, só latifundiário, né, que no Brasil a gente tem aí os grandes latifundiários devido às divisões da formação, né, colonialista brasileira. Então, nós temos ali as divisões em grandes plataformas, em grandes latifúndios. E com isso, o pequeno proprietário ele não conseguia competir com o grande. E ele acabou, então, vendendo a sua terra ao grande para não conseguir competir e mudando para a cidade, após a primeira Revolução Industrial aqui no Brasil, para trabalhar nessa indústria da cidade. Então, a partir da primeira Revolução Industrial, a gente teve esse êxodo rural, a saída do homem do campo para a cidade em busca de emprego. Por quê? Porque a partir daí teve as tecnologias que vieram lá no século XVIII da Inglaterra, pouco depois ao Brasil, e que frisaram, principalmente na região de São Paulo, que é onde a gente teve, né, a infraestrutura para ter essa tecnologia no Brasil, e elas chegaram precisando de mão de obra, porque essas primeiras indústrias, elas precisavam de mão de obra também para agir, né, para estar ali produzindo. Então, com essa necessidade, acaba que também veio uma certa tecnologia ao campo, e com isso, o camponês, que era dono de uma pequena fazenda, de um minifúndio, ele não tinha como competir com o grande latifundiário, daquele sistema de capitanias hereditárias que ganhou aquelas grandes faixas de terra. Então, ele acaba vendendo o seu pequeno minifúndio ao grande latifundiário e indo à cidade trabalhar
para as máquinas da Revolução Industrial. Esse movimento do nosso camponês do campo para a cidade em busca de emprego e melhor qualidade de vida, a gente chama de êxodo rural. E com isso ele aumenta a urbanização, a quantidade de pessoas morando nas cidades. E quais são, né, as máquinas dessa primeira revolução industrial? As máquinas dessa primeira revolução industrial, quem vai trabalhar na indústria, né, inicialmente são máquinas a vapor, que funcionam por carvão mineral, certo? E vão trabalhar principalmente, inicialmente, né, na área de tear mecânico, de fazer tecidos. Depois, já no próximo século, no século XIX, vem a segunda revolução industrial, onde a gente vai ter uma disseminação bem maior das máquinas, das tecnologias. E aí vem, né, a tecnologia do automóvel, aí vem a tecnologia do telefone, claro que não como hoje, né, daqueles mais antigos, aquele telefone da parede, aquele estranhinho, né, que a gente faz a descagem. Então, a gente tem já algumas, inclusive, tecnologias que a gente utiliza até os dias de hoje. Algumas, claro, com uma grande diferenciação, mas que a gente ainda utiliza. E depois, já no século XX, começa então a terceira revolução industrial, que a gente também chama de revolução técnico-científica e informacional. Por quê? Porque além da técnica, do modo de fazer, ela usa ciência a seu favor e também a informação para produzir essas novas tecnologias, que são essas tecnologias, como a gente viu anteriormente, mais modernas no mundo atual, né, na modernidade. Essas mais avançadas, que vão ser para a gente aí as redes de Wi-Fi, de fibra ótica, satélites artificiais, foguetes espaciais, essas áreas mais avançadas da atualidade. Enquanto, gente, alguns pesquisadores já falam, já citam a quarta revolução industrial. Porém, isso aqui ainda não é nada, assim, cientificamente baseado, tá? Mas alguns pesquisadores, sim, já falam que nós estamos na quarta revolução industrial, que seriam aí, né, essas novas tecnologias mais avançadas ainda, esses novos empregos que foram gerados por essas novas tecnologias atuais. E alguns pensadores já falam que não. Já falam, sim, que a gente está se preparando para a quarta revolução industrial, mas ainda não estamos nela. Tá? Então, nós temos alguma divergência, mas nada concluído a respeito disso. Bom, vamos explicar agora um pouquinho melhor com um exemplo esse sistema de artesanato, a manufatura, de manufatura, a maquinofatura. Eu trouxe aqui uma chinela de couro, chinelo, né, de couro. Esse chinelo, ele pode ser fabricado de todas essas formas, artesanato, manufatura e maquinofatura. Nós vamos explicar uma a uma. Esse chinelo, no artesanato, ele era, primeiro, feito à mão por uma só pessoa, que artesanato é assim, ele é feito à mão por uma pessoa. Então, a pessoa vai lá, curte o couro, corta o couro, faz o modelado, acha a sola, lá o material da sola, faz a sola, corta, costura, cola e monta o chinelo e vende. Isso é o sistema de artesanato. A gente vê aí várias feiras de artesanato. Nessas feiras de artesanato, que ainda existem hoje, eles vendem produtos artesanais. Pano de prato, chinelo, doce, tá? Então, são todas coisas feitas à mão, normalmente por uma única pessoa. O sistema de manufatura, a gente vai ter o mesmo chinelo produzido à mão, mas, portanto, também com alguns equipamentos, porém alguns equipamentos simples, e dividido por algumas pessoas. Então, por exemplo, uma pessoa vai fazer só a curtição do couro, outra vai fazer só a sola, outro vai só costurar o couro, outro vai colar tudo e outro vai vender. Então, é o mesmo chinelo feito à mão, mas com alguns equipamentos e que cada um vai fazer uma parte do processo. Qual a diferença? Se você faz só uma coisa sempre, você acaba ficando mais rápido naquilo. Portanto, você acaba produzindo mais rápido, ou seja, você vai produzir mais. E se você produz mais, você vende mais e ganha mais dinheiro.
E a maquinofatura, que é o modelo que nós temos desde a primeira Revolução Industrial. Lembrando que nós temos desde a primeira Revolução Industrial, mas nós ainda temos os três. Porém, predominantemente hoje, a maquinofatura, certo? A maquinofatura, você vai colocar dentro da máquina, de um lado o couro, de um lado a sola. E aí o moço vai sentar lá na máquina, apertar o botãozinho e a chinela vai sair pronta. E se der algum problema no chinelo, né, falar assim, ah, não, travou a máquina e tal, o que que vai acontecer? A máquina vai apitar, ele vai parar a máquina e vai procurar o técnico vai lá e arruma a máquina. Mas é a máquina que vai fazer o chinelo, todo o processo do chinelo, que é o chinelo industrializado, feito a longa escala. Então, essa é a diferença de artesanato, manufatura e maquinofatura. Voltando, artesanato, uma pessoa faz sozinha à mão. Maquinofatura, à mão com tecnologias mais antigas, técnicas, certo? Mais simples, feito por várias pessoas. Maquinofatura, feito basicamente por máquinas. Certinho? Continuando. Setores da economia. Os setores da economia são as áreas que nós temos que vão dar lucro, né? Que vão dar dinheiro, rentabilidade, PIB, Produto Interno Bruto, né? Para um país. Nós temos três setores, o primário, o secundário e o terciário. O setor primário, ele se envolve basicamente com produtos do campo, tá? O secundário, principalmente, ele, na verdade, somente, né, com produtos da indústria, onde aqui a gente tem que lembrar que indústria e empresa não são sinônimos, não são a mesma coisa. Indústria é um local que produz e vende o produto, ou às vezes até só produz, né? Porque às vezes ela até manda para outra empresa vender. Porque tem gente que confunde com empresa. Empresa só vende, empresa não produz. Então, quando a gente fala em setor secundário, a gente está falando de indústria, de um local que produz algo, produz um produto, tá? E terciário? Terciário são os outros setores da economia. São os setores, por exemplo, de serviços, né? E informal. Por quê? Porque ele não está no campo e nem está na indústria, ok? Aqui nós temos uma exemplificação de tecnologias do setor primário da economia, que são produtos agrícolas, insumos, adubos, agrotóxicos, tratores, colheitadeiras, plantadeiras. Aqui, tecnologias do setor secundário da economia, que são indústrias, né? A gente vai ter vários equipamentos, várias, vamos falar assim, tecnologias diferenciadas de indústria. E setor terciário, que hoje, principalmente com essa questão da pandemia, né, a gente está usando aí muita tecnologia. No caso aqui, eu coloquei o computador, né, internet, Wi-Fi, né, tudo isso, a gente vai ter aqui várias redes sociais, e coloquei também uma câmera. Mas eu queria lembrar, primariamente, né, quem, por exemplo, vai usar uma câmera? Um fotógrafo. Aí coloquei aqui para lembrar, né, de, por exemplo, um cineasta. O que o cineasta ele vai utilizar? Ele vai usar a câmera, ele vai usar uma filmadora, ele vai usar vários recursos, né? A gente aqui, por exemplo, para gravar essa aula, a gente está usando iluminação, a gente está usando câmera, a gente está usando microfone, a gente está usando aqui, né, televisão, tem um sistema de telepointer, tem até esse aparelhinho que eu nem sei o nome, que fica passando aqui o slide, né? Então, a gente tem várias tecnologias e, principalmente, com a pandemia, a gente está usando muito. Por quê? Porque evitou esse nosso contato social e a gente está fazendo quase tudo, né, que é possível online, para evitar aí a transmissão do Covid, da doença, né? Então, com isso, no setor terciário, no setor informal, nós temos aí lojas vendendo pela internet, de todos os setores possíveis, advogados, administradores, professores, reuniões de todas as áreas, né, online. Nós temos psicólogos, nutricionistas, todos atendendo online, coaches, né? Então, tudo isso de forma online acontecendo hoje. Nós estamos fazendo vários cursos de várias áreas online, tá? Então, tudo isso aí
no setor terciário. Voltando a fazer aí, né, correlação entre tecnologia e trabalho, mas agora dentro do setor terciário. Primeiro, nós vamos lembrar a questão do desemprego. Professora, como assim a questão do desemprego? Primeira coisa, se em todos os setores a gente está usando mais tecnologia e principalmente com essa pandemia, então se você não tem acesso, não sabe mexer, não tem curso, né, com essas tecnologias, você pode ficar desempregado por conta disso? Pode sim. Por quê? Porque o local que você trabalha, ele pode precisar ou começar a trabalhar com essas tecnologias, né? Ou vamos supor que você é motoboy, né? E agora, por conta da pandemia, você tem que atender pelo celular lá as chamadas. E você não tem um celular, você não sabe como mexer. Pode acontecer de você ficar desempregado por isso? Pode. É sempre certo que isso vai acontecer? Não, mas pode acontecer. Então, o desemprego ele pode ser gerado hoje pela falta de acesso ou pela falta de contemplação da tecnologia? Pode sim. E isso pode acabar gerando um subemprego ou um trabalho informal? Pode. Por quê? Porque acaba que às vezes você tinha um emprego fixo que você pode perder por não ter esse acesso, eles vão contratar uma pessoa que sabe como mexer com essa tecnologia e você vai acabar tendo um subemprego ou um emprego informal que talvez seja o que você vai conseguir arrumar por não saber mexer com essa tecnologia. Pode ser que não? Pode, mas pode ser que sim também. Então, é melhor a gente se precaver e aprender, né, a mexer com essas tecnologias. E não são só vocês, gente, a gente também. Eu, quando comecei nessa área, né, da pandemia, eu sequer sabia fazer uma reunião online. Eu tive que aprender tudo, né? Então, isso daí realmente a gente tem que se engajar. Precisou? Vamos dar um jeito, né? Emprego especializado é o que mais está tendo hoje. Eu vi ontem, né, uma reportagem no jornal falando da grande necessidade que eles estão tendo em Uberlândia de pessoa formada em TI. E nessa área, né, nova agora, que com a questão da pandemia, o cara deu ontem a reportagem falando que os formados estão sendo convidados a ir trabalhar em outros lugares, no exterior, inclusive, porque eles têm a formação. E que está faltando muito no mercado, porque estourou essa pandemia, está precisando e não tem gente suficiente. Então, ao mesmo tempo que uns ficam desempregados por não ter acesso, esse emprego especializado está ganhando muito bem, está inclusive indo para fora. E isso faz para a gente uma nova organização da nossa DIT, da nossa Divisão Internacional do Trabalho, onde a gente vai mudando as necessidades de emprego, onde a gente cada vez mais está precisando de gente especializada. Então, você vai ter gente sem acesso à tecnologia que vai continuar sem o acesso e que vai cada vez mais ficar numa desigualdade maior. Por quê? Porque os que têm esse emprego especializado, eles vão conseguindo cada vez mais lugares, né, dentro dos campos de trabalho com uma condição melhor financeira de emprego. E isso aí causa um abismo na globalização atual. Porque a globalização não é a compra, a venda, a comercialização, a troca de informações e de tecnologias. Mas aí a gente tem que lembrar também da globalização perversa que o geógrafo Milton Santos fala, né? O que é essa globalização perversa do Milton Santos? Essa globalização perversa que ele falava para a gente é exatamente isso. Você vai ter a globalização onde para todos terem acesso à tecnologia, mas que, na verdade, não são todos que têm. Quem vai ter acesso a essa tecnologia é quem tem condição deste acesso. E aí, ao invés de você dar acesso a todos, você diminui o acesso, porque você vai dar acesso para quem tem condição deste acesso. E você faz um abismo, uma divisão, uma separação ainda maior da desigualdade. E aí a gente volta no Brasil aqui, que começou esse problema, né, há muito tempo atrás. Mas o foco principal dele foi no neoliberalismo. E o neoliberalismo ele foi iniciado no Brasil em 1990, no governo do Fernando Collor. Foi quando ele fez o Brasil ali assumidamente, né, deliberadamente, decretadamente neoliberalista. E o que é o neoliberalismo? O neoliberalismo é o fato do governo liberar a entrada de empresas estrangeiras e deixar que elas, né, praticamente se governem por si só, que elas praticamente mandem
nas leis do país, né? Entre aspas, né? E a partir daí vieram também as novas tecnologias da terceira revolução industrial, que foram os robôs, né? Fazendo a tecnologia crescer mais e ficar maior e aprofundando ainda mais, então, essa diferenciação. Por quê? Porque você vai ter uma tecnologia muito avançada, com pessoas que não têm condição de acesso a essa tecnologia e com um governo que deixa essas empresas entrarem com esse acesso total. E aí a gente vem para o final aqui, onde a gente tem essa imagem que descreve tudo. Os que têm e os que não têm. É o fechamento final nosso de tecnologia e trabalho. A gente tem as pessoas que têm tecnologia, que trabalham com tecnologia, que estão evoluindo muito a partir dessa tecnologia. E, ao mesmo tempo, a gente tem as pessoas que ainda fazem o seu currículo vitae à mão ou digitado, no caso aqui numa datilografia, que praticamente nem existe mais. Então, apesar, né, do coronavírus, que nem poderia estar tendo contato, entregando um papelzinho aí, porta a porta, porque elas não têm acesso a nada disso daqui. Então, vamos pensar um pouco nessa diferenciação, nessa desigualdade, vamos tentar, né, fazer mais cursos para agregar esse pessoal aqui, porque isso sim é uma globalização boa, isso sim é algo que vai fazer a gente crescer. Vamos unir tecnologia e trabalho, tá bom? Muito obrigada. Pessoal, então vamos lembrar, né, de entrar no site da Prefeitura, Programa Escola em Casa, rever aí as atividades, rever a videoaula e estamos juntos, olhar aí as atividades, fazer as atividades do seu professor, tá bom? Tudo de bom!